muito bem-vindos a mais um observatório do canal Arbitragem. E hoje o nosso convidado é um dos mais respeitados advogados em Portugal. Temos a honra de falar com o Dr. Nuno Pereira André. Nuno é advogado e árbitro independente com atuação em diversas áreas, tais como contratos públicos, privados, direito comercial, direito bancário, direito internacional, M&A, dentre outras áreas. Seja muito bem-vindo, Nuno. Agradecemos imensamente todo o seu carinho de estar aqui conosco e de ter aceitado também o nosso convite. Muito obrigada. Obrigado eu, Suelen. Obrigado a si, obrigado ao Lauro, ao canal Arbitragem e obrigado pelas suas exageradas, no entanto, simpáticas palavras, e é para mim uma honra estar aqui. Nuno, a primeira pergunta que nós queremos saber, é uma curiosidade, todo mundo que lhe conhece sabe que a sua primeira opção profissional na altura do seu secundário foi as ciências exatas. O que determinou, quem e o que determinou que você optasse de mudar de área completamente? Você sai das ciências exatas e vai para o direito. Sim, eu acho que os miúdos são todos obrigados a escolher muito cedo. E eu também sofri desse mal. E eu queria ser veterinário, depois achei que gostava muito de economia. No entanto, fui sempre tendo filosofia e fui percebendo que era melhor com as letras do que com cálculos. Embora goste muito do raciocínio matemático, mas na realidade acho que percebi que principalmente gostava de escrever e de letras e acho que depois a advocacia vem por romance, por profissional liberal, independência e acaba por vir por aí. Mas essencialmente foram as letras, foi perceber que o meu caminho eram as letras e não os números. Agora, Nuno, durante toda a trajetória do curso realizado por você, há algum professor que tenha lhe marcado de maneira positiva? Por quê? Eu, enfim, aproveito para fazer uma homenagem. Acho que referiria o professor Augusto Silva Dias, que foi meu professor de Direito Penal, e ele foi importante na construção do raciocínio da causalidade, ou seja, a imputação dos factos ao agente e tudo aquilo que depois deriva dessa noção de causa e efeito. E eu acho que eu gostei muito de Direito Penal e gostei muito do professor Augusto Silva Dias, pela forma como ele conseguiu ensinar essa parte do direito na altura. Para mim foi um desafio muito grande e fiquei verdadeiramente apaixonado por essa questão da imputação do facto ao agente e foi um professor que me marcou também pela sua simpatia, pela sua generosidade, pela forma como era amigo dos alunos e por ser brilhante também. E ele faleceu recentemente e assim aproveito para lhe fazer uma homenagem de vida e foi um professor que me marcou. Uma pena, né? Uma pessoa tão notável para você, na sua vida, na sua trajetória e já ter partido. Nuno, eu tenho uma curiosidade também, mas agora já vai passando um pouquinho mais para a escala um pouco mais pessoal. Eu analisando, assistindo entrevistas de pessoas que são renomadas, que são neurocientistas, enfim, e cientistas também, advogados, e quase todas as entrevistas, ele sempre aponta uma pessoa que tenha sido aquela que deu um norte para ele, que fez com que ele tivesse a formação dele como pessoa, como personalidade, como profissional também. Para você, quem foi essa luz inspiradora? Enfim, sem querer recorrer a um lugar comum, mas foi obviamente o meu pai. Enfim, era um homem simples, mas era um homem sério, um homem, enfim, um homem muito dedicado e muito cumpridor dos seus deveres e nessa medida foi um exemplo para mim, do ponto de vista da seriedade e da integridade enquanto homem e enquanto pai. Foi um exemplo e é ele a pessoa estrutural na minha formação. A advocacia coloca o profissional, Nuno, da área em diversas e nas mais complexas situações. Evidentemente, sem citar nomes, você poderia compartilhar conosco alguma experiência profissional, entre tantas que você tenha vivido, que tenha sido particularmente significativa e desafiadora para você? Sim, é claro que há muitas histórias ao longo da nossa vida, mas talvez conte uma das primeiras histórias enquanto advogado e que até se passou aqui no Tribunal da Boa Hora, que é um tribunal muito antigo, que já fechou há alguns anos, um tribunal criminal. Enfim, era um processo que eu apanhei ainda enquanto estagiário, embora eu tenha feito depois já enquanto advogado. Era um processo de crime, processo de insolvência dolosa, e era uma marca conhecida que eu até usei muito enquanto jovem, uma marca portuguesa. E nesse processo de insolvência, enfim, eu era advogado do administrador da empresa, que era acusado de insolvência dolosa.
E foi um processo engraçado porque era o meu primeiro grande processo, um tribunal coletivo criminal, e eu preparei muito para aquele processo, e eram muitas pessoas, muitas testemunhas, e todas as trabalhadoras vinham ao tribunal dizer que aquele administrador roubava a empresa e desviava dinheiro e cortava os talões das máquinas. E aquilo foi um julgamento muito complicado, e eu estudava e preparava-me, e o julgamento estava-me a correr muito, muito mal. E é uma história de facto engraçada. E um dia, uma das trabalhadoras, que era a chefe de recursos humanos, foi ouvida, e nesse dia nós saímos do tribunal, eu e o cliente, e como sempre costumávamos ir ao café um bocadinho, e quando chegámos ao café ele sentou-se e disse: é incrível, esta trabalhadora no dia, antes de fecharmos a loja das Amoreiras, que é o centro comercial, onde tinham uma das lojas, emprestou-me 500 contos na altura, emprestou-me 500 contos, ela passou-me um cheque dela de 500 contos no dia antes de fecharmos a loja, e depois vem para aqui dizer que eu roubava. Ora, alguém me emprestava 500 contos, sabendo que eu andava a roubar a empresa. E nesse momento eu disse: então, e é possível termos esse cheque? Ele foi buscar o cheque, no outro dia levámos ao tribunal, o tribunal voltou a ouvir essa pessoa, e esse meu cliente foi absolvido, na totalidade, porque de facto não era crível que alguém, depois de ter dito tudo aquilo que disse sobre aquela pessoa, lhe tivesse emprestado os 500 contos. E esse foi um processo que me marcou. Marcou-me porque, não só por ter sido logo no início, como também me marcou pelo facto de perceber que muitas vezes preparamos-nos muito e há algo que não controlamos, umas vezes sorte, outras vezes azar, e temos que estar também preparados. Mas, na realidade, aquele processo foi vencido por uma situação fortuita, de ter acontecido aquele momento e o cliente se ter lembrado. E é uma história que eu guardo, não só porque guardei também a amizade, obviamente, desse cliente, porque foi no início e porque me permitiu desde logo cedo perceber que é importante trabalharmos muito, de facto, mas há sempre fatores que não controlamos e também temos que nos adaptar. E é uma história que eu guardo e que me acompanha sempre e que costumo contar. Uma história muito interessante, Nuno. Então, Nuno, embora saibamos que você transita com desenvoltura em diversas áreas do direito, nós percebemos uma certa preferência sua pela parte processual. De certa maneira, teria sido isso que lhe conduziu a optar pelo esse caminho da arbitragem? Sim. Eu diria que eu sempre fui um advogado que sempre gostou de fazer várias coisas. Nunca optei por uma especialização de uma área apenas. Há algumas áreas em que mexo e que gosto de mexer, e desde logo também o direito público além do direito privado, e o contencioso permite-nos trabalhar mais do que uma área. E na realidade, daí vem também o gosto pelo processo, não é? Não só porque gosto e porque me permite trabalhar vários tipos de processos e vários tipos de direito, como também aquilo que mais me foi agradando na profissão, foi sempre a resolução do litígio, no fundo. Ou seja, o mecanismo, a solução, aquilo que nos permite trazer os factos, trazer o direito ao conhecimento de um tribunal, ou a uma situação negocial, ou a mediação, o que for, mas todos aqueles mecanismos que nos permitem encontrar uma solução para um litígio, preferencialmente justa, ou tendencialmente justa. E acho que é daí que vem o gosto pelo processo, não só porque me permite trabalhar as várias áreas do direito, como também porque é de facto a solução do litígio que me move. Acho que é isso. Muito bom. Nuno, o que mais lhe fascina, tanto na arbitragem quanto na advocacia? Sem me querer repetir, eu acho que o que fascina verdadeiramente é a forma de encontrar a solução. Portanto, no fundo, um bocadinho o mesmo que disse na sua pergunta anterior. Eu acho que o que mais me fascina é conseguirmos ser criativos, é conseguirmos, face a um problema, e face à análise, obviamente, que fazemos do direito aplicável, descobrir qual o melhor caminho, o caminho mais eficiente, o caminho mais útil para encontrar uma solução. Esse caminho pode passar por perícias, pode passar por avaliações, pode passar por uma determinada produção de prova, pode passar pura e simplesmente por dois peritos indicarem um determinado valor. Enfim, para todas as situações, das mais complexas às mais simples, há que fazer essa análise de qual é o caminho
mais adequado. E eu acho que é isso que me fascina, tanto enquanto advogado, como enquanto árbitro. O árbitro também tem que ter a capacidade de adaptar o processo e de ir conduzindo o processo de forma a encontrar a solução mais justa, e ouvir as partes e chamá-las a participar também nesse sentido. E, portanto, eu acho que é isso, acho que é o processo, é este direito em movimento que acontece nos tribunais, ou nas arbitragens, ou numa negociação, que me faz estar fascinado ou gostar da advocacia, da arbitragem, da resolução de litígios em geral. Falando agora com você, eu percebo um brilho no seu olhar quando fala da arbitragem e também um brilho quando fala da advocacia, um brilho diferente. Mas há pouco você compartilhou conosco uma situação inusitada ou que tenha sido importante na sua profissão como advogado. E agora, obviamente, assegurando sigilo, nós gostaríamos que você também compartilhasse conosco alguma situação que tenha ocorrido já você como árbitro. Sim, como árbitro posso contar se calhar uma história que me aconteceu em arbitragem e não como árbitro, mas numa arbitragem internacional em São Paulo, e no campo CCBC, e posso contar porque é uma história engraçada e acho que também aprendi alguma coisa, e foi das primeiras arbitragens internacionais em que estive envolvido, e acho que é uma história engraçada. E assim, contando rapidamente, portanto, tratava-se de um processo de venda de um banco no Brasil. O Estado português procedeu à venda de um banco no Brasil e tínhamos então uma arbitragem que tinha que ver naturalmente com o preço, e eu estava como advogado e o advogado da parte contrária apresentou uns PPTs, uns PowerPoints que tinham, resumindo e concluindo, os vários balanços do banco ao longo de um determinado período. Mas o colega passou aqueles PPTs e aqueles slides a uma velocidade que era impossível entender os números de um balanço de um banco àquela velocidade. E passou tudo muito depressa, muito a correr, e eu fiquei muito zangado por aquela velocidade que não permitia ao tribunal perceber o que se estava ali, e até achei que estava a esconder alguma coisa. Mas fui ficando zangado, e quando chegou a minha vez de falar, levantei-me e de uma forma pouco simpática, dirigi-me ao tribunal, dizendo que tudo aquilo que tínhamos ouvido não passava de ruído, e mais ruído, e mais ruído, e que tudo aquilo tinha sido ruído, na realidade se estava a tentar esconder alguma coisa, e nisto começa uma obra no prédio, com um barulho ensurdecedor, e parámos todos, e o professor Carmona, enfim, que fazia parte do coletivo, com muita graça, como é seu costume, disse: bom, Nuno, vamos ter que lhe pedir que pare porque está muito ruído e não o conseguimos ouvir. E todos nos rimos, eu rimo, achei, enfim, acho que coloquei-me verdadeiramente na minha posição e aprendi uma lição nessa situação, porque de facto nós, advogados de contencioso, temos sempre um bocadinho aquela agressividade. E em arbitragem é um bocadinho diferente. A arbitragem deve ser mais colaborativa e menos bélica. E eu acho que aprendi uma lição com aquela piada e com aquele acontecimento. Aprendi uma lição que foi a respirar fundo e a ter calma e ser cordial com todos, com o tribunal, com os colegas, e não ser tão agressivo. E é uma história que me ficou pelo insólito da situação do ruído e da obra, e que também, enfim, conto e gosto de contar pelo facto de me ter permitido perceber que a arbitragem exigia uma postura um bocadinho diferente daquela que o advogado de conflito está habituado a ter. Nuno, sabemos que você, estamos a conversar aqui já tem um tempo sobre isso, que você atua tanto como advogado quanto como árbitro. Como que fica o Nuno, psicologicamente, tendo que se dividir entre essas espécies de duas pessoas, o Nuno advogado e o Nuno árbitro? Fico bem, psicologicamente fico bem, mas há que ter o cuidado quanto aos conflitos de interesses, em potência, não é? E nessa medida, claro que Lisboa é pequenina, Portugal é um país pequeno, e exercendo a advocacia, os conflitos em potência são maiores. E por isso, a forma de estar bem psicologicamente é fazer uma análise cuidada das situações, no momento em que surge a nomeação, fazer uma análise cuidada, analisar com a ajuda da soft law, com a ajuda das regras das câmaras, da Câmara CCBC,
publicou recentemente um conjunto de regras que li há pouco tempo. E, portanto, há esse conjunto de regras que nos ajudam a fazer esse exercício, fazer a verificação cuidada, revelar, se houver que revelar, recusar. E, portanto, acho que temos os mecanismos que nos permitem exercer a advocacia e ser árbitro quando somos nomeados. E acho que é possível, desde que cuidadosamente se faça a análise. E é isso. Você está a nos revelar aqui um segredo de como se manter como um bom árbitro também, como um advogado, sabendo diferenciar bem a atuação, que são bem diferentes, né, como árbitro, e a atuação como advogado. E agora a gente quer que você revele mais uma coisinha. O que é mais difícil? Atuar como árbitro ou como advogado? Porque sabemos que o advogado, ele tem aquela capacidade da estratégia, ele vai trabalhar bem a estratégia. O árbitro, ele já vai trabalhar a decisão. O que é mais difícil, não? É uma pergunta também muito difícil por si. Eu acho que no motor das duas missões, de advogado e de árbitro ou de juiz, acho que o verdadeiro motor é o medo de errar, não é? E é isso que acaba por nos mover. Portanto, no fundo, quando se fala diz a angústia da decisão, a angústia da estratégia, o pedir ou não pedir um documento, o fazer ou não fazer aquela última pergunta à testemunha, por parte do árbitro, aquela opção que é feita quanto à aplicação de um determinado regime, a opção que é feita quanto a recusar ou não uma produção de prova. Tudo isso, e antes de tomarmos essas decisões, há um medo, não é? Há aquele friozinho na barriga, aquele receio de errar, e eu acho que é isso que nos torna melhores. E acho que ambas as missões têm esse erro que nos faz trabalhar e ser melhores. No entanto, se eu tivesse que escolher uma como mais difícil, escolheria árbitro como mais difícil, porque acho que de facto exige uma ponderação, uma maturidade e um crescimento para se lá chegar maior do que ao advogado, nomeadamente aquilo que eu referi há pouco, aquela questão do ímpeto, da agressividade, enquanto que ao árbitro se pede calma, se pede ponderação. Portanto, eu acho que isso vem com a experiência. E nessa medida diria que será mais difícil ser árbitro porque exige algum tempo maior para se chegar lá. Nessa medida. Do ponto de vista da missão, acho que ambas trabalham sobre o erro e o receio do erro e ambas se melhoram tendo por receio o erro. E você falando isso do erro, isso me faz recordar a questão do enviesamento, que o árbitro também tem que se preocupar muito com isso, com os vieses cognitivos, né? E a questão do ruído também. E isso também dificulta, eu acredito que dificulte também um pouco mais a atividade do árbitro. E agora falando para os jovens, os jovens advogados, Nuno, há sempre uma certa dúvida, principalmente entre os jovens advogados, na diferença entre o litígio judicial e a arbitragem. Então, aproveitando aqui a sua presença conosco, nós gostaríamos que você discorresse sobre o assunto, de modo a debelar essa incerteza. Enfim, eu acho que temos que pensar um bocadinho entre aquilo que é o litígio judicial, aquilo que é a arbitragem e aquilo que é a arbitragem internacional. E a arbitragem, eventualmente, dividir estas três figuras, na medida em que a arbitragem internacional tem problemas próprios, complexos, de escolha do regime aplicável, do processo aplicável, de execuibilidade das decisões, de princípios de ordem pública, enfim. Portanto, a arbitragem internacional tem outro tipo de problemas a que posso ir a seguir. Portanto, mas eu diria que entre aquilo que é um processo judicial e aquilo que é a arbitragem, vem aquilo que se costuma chamar o fato à medida, no fundo. Ou seja, num processo judicial, tendencialmente, no Brasil hoje não será tanto assim, não é? Tem o artigo 190 do Código de Processo Civil que permite importar para dentro do processo algumas soluções da arbitragem. Nós não temos exatamente um artigo desses em Portugal, mas eu diria que o processo judicial tem um conjunto de regras fixas, pré-determinadas, até porque os processos judiciais têm que andar a um determinado ritmo e o Estado tem que responder pela justiça e há que trabalhar com essas regras. O que não é pior nem melhor é trabalhar com aquelas regras e apresentar da melhor forma o caso ao tribunal, de acordo com aquelas regras, não havendo outras e sendo o juiz aquele que for, porque
é sorteado e, nessa medida, não é escolhido por ser mais competente numa determinada área de direito ou por ser mais competente até no litígio em questão, de energia, de saúde, enfim, no ambiente, seja o que for. E essa é a grande diferença na arbitragem. Na arbitragem é a possibilidade que as partes têm de fazer um fato à medida. E quando se fala no fato à medida, é um fato à medida em vários sentidos. É um fato à medida desde o início em que se faz a convenção de arbitragem, na medida em que se pode desde logo ponderar os sítios onde vai ser executada aquela decisão, o tipo de direito que vai ser aplicável, as regras que vão ser aplicadas ao processo. E depois escolher árbitros habituados àquele tipo de litígios, além da questão do direito e de saberem ou não saberem o direito relativamente àquela área. Portanto, esta é a grande diferença entre o litígio judicial e a arbitragem, é a possibilidade de construir um processo à medida da solução pretendida, ou o melhor processo que se adapta àquela situação. Depois, naturalmente, obviamente, temos outras questões, como a questão do recurso e da tendencial irrecorribilidade, mas eu diria que essa é a principal diferença. E ao passar para a arbitragem internacional, eu diria que o nível de sofisticação aumenta, na medida em que as preocupações são ainda maiores do que apenas numa arbitragem nacional, porque, exatamente, temos em conflito várias ordens jurídicas e vários direitos aplicáveis em potência. E nessa medida, a arbitragem internacional é diferente dos litígios judiciais, essencialmente porque nos permite, desde logo, quando escolhemos a arbitragem internacional, encontrar logo ali a melhor solução para, no futuro, em caso de litígio, se conseguir uma decisão útil e eficaz, e execuível e válida. E é isto, na essência, diria que é esta a grande diferença, é o lidarmos com as regras pré-existentes ou temos a possibilidade de as construir. Muito clara e assertiva a sua colocação. Acho que agora conseguimos debelar esta dúvida. Nuno, aproveitando que você está a falar sobre a arbitragem internacional, na resolução de disputas comerciais globais, quais os benefícios que você visualiza com a utilização deste método na solução dos conflitos? É um bocadinho no sentido do que eu dizia. Eu acho que a grande vantagem na arbitragem internacional é esta, é a possibilidade que temos, desde o primeiro momento, de ponderar aquilo que muitas vezes não acontece quando se faz a convenção de arbitragem, mas de ponderar desde logo, porque, enfim, nós podemos ter a ilusão, quando fazemos um contrato, que não vai haver um problema. Mas, em princípio, devemos partir do princípio contrário e acreditar que lá mais à frente haverá um litígio. É normal. Não é normal os contratos se incumprirem ou as partes se zangarem. E há que viver com isso e aceitar isso. E, nessa medida, a arbitragem internacional permite, desde o primeiro momento, perceber que, perante as várias jurisdições em conflito, é muito importante encontrar uma maneira de tornar eficiente o próprio litígio. Ou seja, mais adiante, quando eu tiver um litígio, eu quero assegurar que o projeto não para, ou que não vamos estar anos e anos à espera de uma solução. E, nessa medida, eu consigo construir uma forma de, rapidamente, ser resolvido o processo. Quando digo rapidamente, naturalmente que tendo em conta a sofisticação dos processos hoje em dia, a professora Salma Lemos, acho que divulgou recentemente até um estudo sobre a duração e o tempo nas câmaras no Brasil, e que dava, creio que em primeira instância, cerca de 18 meses em média, não é? E portanto, quando se fala em 18 meses a um cliente, não é rápido. Portanto, eu acho que não é tanto hoje falar na celeridade, menos ainda no custo, mas sim a arbitragem internacional pode ser eficiente, se bem pensada e bem construída, pode ser eficiente. Enquanto que num contrato internacional, iriam tentar uma ação num tribunal, a outra parte iria tentar no outro, não se vai resolver o litígio e não se vai assegurar o projeto. Nessa medida, acho que é essa a grande qualidade da arbitragem internacional, é pensarmos de uma forma eficiente de resolver o litígio para bem da solução económica do litígio. Nuno, há pouco você estava a nos falar como que você consegue lidar ou equilibrar a função de árbitro e de advogado. E agora, o nosso questionamento é como que um advogado, ou seja, a sua profissão, a sua atuação na advocacia pode ajudar a construir um bom árbitro?
Eu acho que sim, acho que a atuação na advocacia ajuda a construir um bom árbitro. No entanto, acho que temos bons árbitros que não são advogados. Muitos, que podem ser jurisconsultos, que podem ser até engenheiros. E nessa medida, acho que há muitos caminhos a seguir para ser um bom árbitro. Acho que importa a experiência, importa ter alguma vida, ter algum contacto com muitas realidades. Nessa medida, ser advogado ajuda a ser árbitro, porque os anos a lidar com pessoas, com problemas, com litígios, com prova, com documentos, todos esses anos, com expressões, enfim, com a mentira, com a verdade, todos esses anos a lidar com isso, acho que nos dão uma capacidade de olhar para as pessoas, para os documentos, para a prova, para o que se passa, para aquilo que é encenado, para aquilo que é verdadeiro. E nessa medida acho que ajuda muito. Acho que o exercício da advocacia ajuda a capacitar um árbitro. Embora, como disse, acho e conheço engenheiros que são excelentes árbitros. Nuno, agora vamos passar para o outro lado. Eu peço desculpa nós estarmos aqui neste ping-pong, hora advogado, hora árbitro, enfim. A culpa é minha, não é? A culpa é minha, a culpa é minha. Se calhar sim, eu devo concordar. Mas, Nuno, partindo para o outro lado, qual a qualidade essencial que você acha que uma pessoa deve ter para se tornar um bom advogado? Uma qualidade só, acho difícil. É difícil. Eu diria que é importante ser sério. Há pouco já falei na seriedade. Quando digo sério, digo que um cliente não vale tudo, não é? Importa preservar também o nosso bom nome, a nossa relação com os colegas, a nossa relação com os tribunais. Tudo isso é muito importante. Portanto, além dessa seriedade e dessa capacidade de nos relacionarmos com os outros, acho que importa muito ser útil, ser eficaz, ser eficiente, ter essa capacidade de analisar um litígio e de apontar num sentido útil. Mais uma vez se relaciona com a resolução de litígios e como encontrar o melhor caminho para o resolver. Mas acho que é essa capacidade de eficiência, de utilidade e sentido de justiça, naturalmente. Acho que é isso. São as características essenciais de um advogado. Eu concordo com você também referente a isso no Brasil atualmente. Essa semana agora que passou, eu li uma reportagem, foi até do Juris News, acredito que é um canal no Instagram que eu sigo. Eles estavam comentando sobre a litigância predatória que os advogados têm, alguns, óbvio, no Brasil tem feito e que tem dificultado um pouco essa consumação da justiça, né? E eu acho que isso, de fato, é muito importante, a gente tem que levar isso muito a sério, porque o advogado ele não lida somente com processos, ele lida com sonhos, ele lida com vidas, e não só do seu cliente, também tem o outro lado, e o Estado tenta da melhor maneira possível, né, fazer dentro do possível. E hoje o CNJ tá, as instituições que têm a competência para coibir esse tipo de atividade, hoje eles estão bem atentos a esse tipo de essa forma de litigar, exatamente, que eles até utilizaram uma expressão que eu achei muito interessante, que é processo. Assédio processual. Eu achei até interessante, eu achei muito interessante isso, mas é um assunto sério e foi muito importante você ter levantado essa questão da justiça, que realmente, eu acho que falta um pouco às vezes isso. E às vezes parte do próprio advogado, né, que dificulta. Então, Nuno, e para se tornar um bom árbitro, quais seriam as qualidades essenciais? Eu acho que para ser um bom árbitro é preciso ser calmo, sereno, ponderado, saber ouvir, dar oportunidade às partes sempre, saber ouvir todos os intervenientes, acima de tudo procurar a verdade processual, procurar encontrar aquilo que é a verdade que o processo trouxe e gostar de direito, e saber direito e estudar direito. Acho que são essas as qualidades e, mais uma vez, obviamente, ter aquilo que falta às vezes, que é sentido de justiça. Porque o direito visa alcançar a justiça e às vezes falta esse sentido. Não é? O direito não faz sentido sem justiça.
Portanto, é importante ter essa noção de justiça também. Nuno, voltando para a arbitragem internacional, sabemos que ela tem as suas complexidades e exatamente uma delas são os conflitos de leis e regulamentos existentes entre os países. Como você lida com essa situação? Essa é a pergunta mais difícil, é a pergunta de $1 milhão. Podemos ter vários direitos aplicáveis, não é? Desde logo à Convenção de Arbitragem, ao processo, ao litígio. E nessa medida, essa é provavelmente a questão mais complexa da arbitragem internacional. Portanto, eu diria que a forma de lidar com isso, em primeiro lugar, é as partes, não é? O que é que as partes escreveram, o que é que as partes querem. Se as partes não escreveram e não quiseram, o que é que as partes querem? Voltar a ouvi-las, ou dar essa oportunidade novamente. Nada disso funcionando. Temos um conjunto de regras, não é? De regimes de conflitos potencialmente aplicáveis, as próprias regras das câmaras, a questão da sede, a questão dos princípios de ordem pública, dos regimes de aplicação obrigatória ou necessária. Mas eu diria que tudo isto tem que ser olhado, tudo isto tem que ser analisado. A legislação com o conflito tem uma relação mais próxima, tudo tem que ser olhado e tudo tem que ser analisado. Mas eu diria que tudo isto tem que ser sempre analisado, funcionalizando esta análise no sentido da arbitragem, ou seja, no sentido de tornar válida aquela convenção, aquele processo, aquela sentença arbitral. E nessa medida há que olhar a tudo isto que eu disse, a outras questões de execuibilidade da própria decisão, de validade dela, e tentar fazer esta interpretação em função destas regras para salvar aquela arbitragem, porque se as partes convencionaram uma arbitragem era porque a queriam, e nessa medida o trabalho de olhar a estas regras deve ter isso por objeto, o favor da arbitragem. Falando agora, Nuno, com os jovens, novamente, vamos imaginar a hipótese de um jovem advogado que deseja seguir a carreira de árbitro internacional. Quais conselhos você o daria? Não sei se me posso permitir dar esses conselhos aos jovens, mas eu diria que essa própria expressão do árbitro internacional, em si mesma, o primeiro conselho que diria era olharem verdadeiramente para essa questão e para essa expressão, porque um árbitro internacional é um ser difícil, porque se um árbitro internacional é suposto conhecer todos os regimes jurídicos, todos os processos, todos os conceitos indefinidos, todos os standards, todos os regimes de execuibilidade, todos os regimes de validade. Se um árbitro internacional é uma pessoa que sabe tudo isso e que além disso ainda sabe línguas, costumes, tradições, eu não sei se existe um árbitro internacional. E portanto o primeiro conselho que eu daria era perceber o que é isso de um árbitro internacional. Porque se conseguimos verdadeiramente perceber isso, já conseguimos, creio eu, perceber que não é assim fácil lá chegar. Talvez até não seja possível. E portanto, perceber tudo isto e se calhar tentar ser árbitro, estudar arbitragem e procurar ser árbitro e procurar aceitar ou estar envolvido em processos para os quais temos conhecimento suficiente e ir aprendendo cada vez mais para poder abrir essa internacionalização. Mas ter esse cuidado de fazer apenas aquilo com que nos sentimos confortáveis, deste ponto de vista de tudo o que eu referi. Diria que se calhar esse será o conselho que posso dar, além de muitos outros conselhos que podem ouvir aqui no canal de arbitragem dados por árbitros internacionais com muito mais experiência do que eu e devem ouvi-los. Nuno, nós sabemos e ouvimos, né, por parte desses jovens advogados relatos da falta de oportunidade dadas a eles para chegarem nessa posição de árbitro. E um árbitro internacional, entre aspas, como você mesmo acabou de colocar para a gente. Então, nesse sentido, você entende correta essa reivindicação do jovem de que realmente como se houvesse um clubinho ali em que é impenetrável? Sim, sim, eu entendo e acho que é justa essa reivindicação. E de facto há alguma tendência para fazer da arbitragem algo às vezes um pouco distante e um bocadinho fechado. E é importante também desmistificar essa ideia, porque isso depois também faz com que pequenas e médias empresas não venham a aceder à arbitragem, porque de facto acham que é algo
muito que está só para alguns. E nessa medida é importante também desmistificar essa ideia. Mas eu acho que as gerações mais sábias, para não dizer mais velhas, têm que perceber também que os mais jovens têm que aprender, têm que estar lá, porque senão depois não houve passagem de testemunho. E nessa medida, eu acho que as câmaras têm um papel muito importante a desempenhar nos regulamentos de arbitragem expedita, de arbitragem de árbitro único, de árbitro urgente. Enfim, em todas essas possibilidades é possível criar condições para se nomearem árbitros mais jovens. E acho que os árbitros mais sábios têm também um papel importante, por exemplo, a nomear como presidente árbitros mais jovens, porque não estão ajudados pelos restantes árbitros e parece-me que é um excelente caminho para se fazer a passagem de testemunho e assegurarmos que esta geração mais jovem vai também trabalhando a arbitragem e vai crescendo e aprendendo. E nessa medida acho que é justa a reivindicação e acho que é possível criar mecanismos para que os árbitros mais jovens consigam mais nomeações. E aproveitando que nós estamos voltando a nossos questionamentos para os jovens e continuamos, Nuno, no mercado de trabalho hoje, que é tão competitivo, que é tão difícil, qual o perfil que você acha que se destaca mais? Seria aquele perfil especializado ou um perfil mais multifacetado de um profissional? E trazendo aqui para o âmbito do direito mesmo. Certo. Respondendo do ponto de vista da advocacia, sim, do ponto de vista da arbitragem, acho que os árbitros tendem a escolher 2, 3, 4 áreas técnicas onde se sentem mais à vontade e ainda bem que assim é. Do ponto de vista da advocacia, eu, como comecei por dizer, sou um advogado contencioso e portanto, sou um advogado que faço muitas áreas. E nessa medida gosto de acreditar que é bom saber um bocadinho de várias áreas. Mas também tenho a capacidade, obviamente, de reconhecer que vivemos num mundo muito complexo, com áreas do direito muito novas, que por si só são mundos, pequenas áreas do direito, que de um momento para o outro viram mundos. É esse o tempo que vivemos. E nessa medida a especialização é essencial e é o caminho. Não é possível prestar um bom serviço em muitas áreas do direito sem essa especialização. No entanto, gosto de acreditar que não só nos advogados contenciosos é possível trabalhar mais do que uma área, como também gosto de acreditar que o advogado jornalista continuará sempre a ter um papel, como assessor em empresas, como advogados in-house. Acho que o advogado jornalista também tem uma vantagem, que é a capacidade de olhar para o litígio com uma visão ampla, vista de cima, e de perceber rapidamente quais são as 6, 7, 8 áreas de direito em que toca aquele problema. E nessa medida acho que continua a haver lugar para advogados jornalistas, embora me pareça que sim, que a complexidade do mundo exige cada vez mais a especialização e que se saiba verdadeiramente um assunto e não que se saiba um bocadinho de cada coisa sem depois saber verdadeiramente nada. Aproveitando que nós estamos aqui com um advogado e árbitro português, Nuno, qual é a sua, como você avalia, né, na sua experiência como árbitro e advogado, mas principalmente como árbitro, como você avalia atualmente a arbitragem em Portugal? Haveria, na sua opinião, aspectos a serem melhorados ou criados de modo a galvanizar forças no auxílio de um desenvolvimento mais aprofundado da arbitragem? Sim, eu acho que há caminho a trilhar. No entanto, acho que nós temos uma legislação muito amiga da arbitragem, acho que temos tribunais amigos da arbitragem, acho que temos uma forte comunidade arbitral. Podíamos ter legislação que não temos, há algum tempo que está para sair uma lei de arbitragem societária que acabou por não sair. Também se pensou numa lei de arbitragem administrativa, embora a arbitragem administrativa esteja hoje regulada e nessa medida talvez não seja necessário, mas pensou-se nessa lei como forma de agilizar a arbitragem administrativa. Mas eu diria que Portugal tem hoje arbitragem de seguros, tem arbitragem imobiliária, tem arbitragem de desporto, tem arbitragem tributária. Temos um conjunto de regimes de arbitragem e temos uma arbitragem forte. No entanto, sim, há por onde crescer e eu diria que a forma por onde crescer passa muito pelo papel do Estado, não tanto enquanto legislador, diria eu, mas enquanto utilizador da arbitragem. E nós vivemos um período da Troika em que, enfim, em resultado da análise de alguns contratos complexos que houve e de algumas arbitragens que houve,
criou-se algum estigma relativamente à arbitragem envolvendo o Estado, e acho que isso também tem afastado o Estado da arbitragem, não tanto só dessas arbitragens complexas, mas também de arbitragens mais simples. Portanto, eu acho que o caminho que importa fazer neste momento em Portugal é o Estado, o próprio Estado, dar o exemplo no acesso à arbitragem. Dito isso, e do ponto de vista da arbitragem internacional, acho que temos um polo em Lisboa muito bom para o mercado brasileiro, para o mercado africano. Temos até recentemente a Camargo com um escritório de representação em Lisboa. O Augusto Tolentino e o Marluz convidaram-me para esse projeto e tive muito gosto em ajudá-los. E acho que há interesse no nosso mercado também para efeitos de arbitragem internacional. E temos muita coisa boa, não é? Em Lisboa, o tempo, os restaurantes, a comida. E nessa medida acho que podemos trabalhar estas duas áreas, não só a arbitragem nacional, do ponto de vista do Estado, participar mais, como também trabalhar um bocadinho esta ideia da língua portuguesa e de desenvolver Lisboa como centro de arbitragem internacional também para estes conflitos que envolvem a língua portuguesa, pelo menos. E eu acrescento mais uma coisa: os portugueses também são pessoas maravilhosas. Obrigado. Nuno, e a arbitragem administrativa? Como que você avalia que ela está hoje em Portugal? A arbitragem administrativa, eu diria que tem um regime hoje muito favorável. Embora, por exemplo, a arbitragem de contratação pública ou de licitação, enfim, houve uma alteração legislativa, mais ou menos recente, e desde então tem-se discutido muito se aquilo será uma arbitragem necessária ou uma arbitragem voluntária, e é uma discussão, enfim, que a Academia tem dedicado muitas páginas, e mais uma vez aqui, eu volto a dizer o que disse na pergunta anterior, era muito importante que o Estado desse o exemplo. Creio que a arbitragem de contratação pública e de licitação era uma boa forma do Estado entrar verdadeiramente na arbitragem e podemos ter mais arbitragem administrativa em Portugal. Depois, a arbitragem administrativa tem um pormenor que é importante e nessa medida que é a questão do interesse público. Enfim, que também em sede de arbitragem de investimento a questão também se coloca. Isto para dizer que o interesse público não importa dotar os agentes envolvidos na arbitragem administrativa ou envolvidos em arbitragens que envolvem o Estado ou envolvidos em arbitragens que envolvem atos administrativos, importa dotar esses agentes também de uma noção daquilo que é o interesse público, porque esse é um pormenor que acresce às restantes arbitragens. Interesse público na medida de que ali está em causa um interesse que é de todos nós, na gestão de bens que são de todos nós e cujo objetivo, pelo menos por parte de um dos entes naquela arbitragem, é realizar um fim que é um fim comum e não é um fim próprio. E essa é uma visão muito própria e muito específica. E é por isso que eu acho que, por exemplo, no Brasil e em Espanha, se deu um passo muito importante com a criação dos advogados do Estado, da arbitragem, do núcleo de arbitragem do Estado, quer em Espanha, quer no Brasil. E acho que devíamos seguir exatamente esse caminho. Acho que era muito importante termos um gabinete no Estado, não só de arbitragem, de contencioso e arbitragem, em que essas pessoas pudessem, de facto, estar mais envolvidas naquilo que é o interesse público e perceber melhor a importância do interesse público nesse tipo de litígios. Acho que esse era um caminho importante para a arbitragem administrativa e de Estado em Portugal e também para o contencioso, porque há muitos caminhos onde é possível ser mais eficiente. Há muitos caminhos a trabalhar ainda em sede mesmo de arbitragem tributária em que somos muito desenvolvidos. É perfeitamente possível, se calhar, resolver metade dos litígios antes de eles irem parar a Tribunal Judicial ou Arbitral, porque é possível fazer transações, até mesmo em sede criminal, que às vezes faz um bocadinho de alergia às pessoas, e contraordenacional. Nós hoje já temos mecanismos de suspensão provisória do processo. Portanto, há muitos caminhos que envolvem o Estado, que eu acho que com uma equipa de contencioso e arbitragem do Estado, com um núcleo de advogados do Estado, poderíamos caminhar no sentido de ter mais arbitragem, mais resolução alternativa de litígios e, acima de tudo, mais eficiência, que é o que falta. Os tribunais judiciais fazem muita falta, têm que continuar, mas há um conjunto de litígios que podem seguir o caminho da arbitragem e era importante ter esta equipa especializada, não só em contencioso, como também em arbitragem. Acho que é um caminho a seguir e um exemplo a seguir do Brasil e de Espanha. Nuno, eu vou relembrar você aqui muito rapidamente. Numa conversa nossa informal em Coimbra, você falava sobre a importância de fazer parte de câmaras de arbitragem.
Certo. Né? E naquela altura eu achei a conversa interessantíssima e por isso eu pergunto para você, para que nós possamos democratizar a nossa conversa, por que ser membro do CIARB? Qual a importância? O CIARB, eu acho que é, no fundo, uma escola. É como fazer uma licenciatura em Direito, como fazer uma pós-graduação. É uma formação. O CIARB é um caminho, desde o primeiro nível de CIARB até ao último. Há todo um caminho, e há testes, e há provas, e há aprendizagem, e há experiências, e convenções, e encontros. E, portanto, eu acho que o CIARB é participar de um determinado grupo, de um determinado selo de qualidade, que recebemos também quando tiramos um curso numa determinada universidade, ou quando fazemos um estudo no estrangeiro, numa universidade de renome. O CIARB é exatamente o mesmo. É uma chancela de qualidade atribuída por uma organização que se dedica à arbitragem e que fornece também aos seus membros oportunidades de aprender e de estar sempre em linha com aquilo que são as mais recentes evoluções em sede de arbitragem. E nessa medida acho que é importante o CIARB, outras instituições existem, mas o CIARB é importante para quem pretende fazer arbitragem e arbitragem internacional. Acho que é um bom apoio, uma boa marca também a que estar associado. Nuno, falando agora das sociedades multidisciplinares, fale um pouquinho para a gente em que pé está a concretização, ou se há um movimento nesse sentido, aqui em Portugal, para a implantação das sociedades multidisciplinares? Sim, estamos a caminho. Está em curso neste momento o processo legislativo que envolve as sociedades multidisciplinares e outro conjunto de associações profissionais, e os diplomas são complexos e são muitos, mas de facto importa uma alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados e nessa medida está em curso esse processo legislativo, que teve algumas resistências e vai tendo algumas resistências. No entanto, eu acho que o mundo tem vindo a dar esse passo. Não vejo grande motivo para Portugal ser diferente e não dar o passo no sentido das sociedades multidisciplinares e passarmos a ter advogados inseridos com outras categorias profissionais. Acho que vamos caminhar para lá, embora, enfim, no dia em que estamos a fazer esta entrevista, vamos ter aparentemente uma queda do governo e, portanto, os processos legislativos em curso se calhar vão ficar um bocadinho atrasados, mas eu acredito que vamos ter essa multidisciplinaridade e acho que a multidisciplinaridade traz know-how, traz um conjunto de pessoas, cada uma com a sua valência, um bocadinho como falávamos há pouco, e permite a criação de equipas altamente especializadas para litígios arbitrais, para processos de M&A, para até mesmo do ponto de vista internacional. Essas sociedades multidisciplinares normalmente têm relações internacionais e permitem o acesso a conhecimento e a know-how. Portanto, eu acho que as sociedades multidisciplinares vão servir melhor as pessoas e vão servir melhor os litígios e passaremos a tê-las em conjunto com os advogados em prática individual e com as sociedades de advogados. A priori já é algo que ocorre nos países que nós classificamos como desenvolvidos, né? E funciona muito bem. Então, acho que é um ponto positivo a caminharmos, né? Nesse sentido. Nuno, a conversa está maravilhosa, mas nós vamos ter de ir encerrando. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer um jogo muito rápido com você. Perguntas rápidas com respostas rápidas. E agora vamos adentrar um pouco na sua intimidade. Preparado? Então, a primeira pergunta é: qual o seu hobby preferido? O meu hobby preferido é futebol, para jogar e ver. E o jogador? Cristiano Ronaldo? Sim. Ou Neymar? Não é possível. Não é possível neste momento eleger outro que não o Ronaldo. Nem o Messi? Não. Tá certo, eu concordo com você também. Nuno, passamos praticamente a entrevista toda falando sobre a sua atividade como advogado, como árbitro, e isso demanda bastante tempo, né? Como que você faz agora para conciliar esse tempo, né, equilibrá-lo, para reservá-lo um pouco para a família ou até para você mesmo? Eu sofri talvez um bocadinho antes da pandemia de achar que não tínhamos tempo para tudo. Acho que a pandemia, se podemos dizer que teve alguma coisa boa, no meu caso ensinou-me a gerir um bocadinho melhor o meu tempo. Eu acho que hoje consigo conciliar melhor a minha vida pessoal e profissional, consigo correr menos, consigo estar menos tempo no carro, consigo ter mais reuniões online e acho que a pandemia e o tempo que ficámos fechados em casa
trouxe-me a capacidade de gerir melhor o meu tempo. E, portanto, acho que hoje, obviamente, temos que cumprir as nossas obrigações, mas hoje consigo. Faço um esforço por jantar em casa, por estar com a família, faço um esforço por não trabalhar ao fim de semana e é muito importante encontrar esse equilíbrio também. E acho que depois da pandemia trouxe-me essa qualidade. Acho que consigo hoje conciliar melhor e vivo melhor também. E o que é bom. E diga para nós, o que um árbitro ou um advogado costuma ler ao fim de semana? Qual o seu livro preferido? Ui, livro preferido. Eu leio muitas coisas. O meu patrono de estágio costumava dizer que para ser advogado também é preciso saber direito. E eu recordo-me sempre disto. E nessa medida leio muitas coisas. Leio economia, leio gestão, leio um conjunto grande de coisas, embora, enfim, acabe muito mais tempo a ler direito do que as restantes coisas. E tenho dificuldade em referir um livro preferido, mas assim de repente diria que Saramago, enfim, que é Saramago, e talvez As Intermitências da Morte, que é um tema que eu gosto, e foi um livro que eu gostei, que me marcou. Portanto, talvez dissesse esse. Saramago é atemporal, principalmente na sociedade em que vivemos hoje, né, informacional, o Saramago, de fato, ele é bem atemporal. É uma boa indicação. Agora, vamos para a parte mais difícil. Qual a sua comida típica portuguesa preferida? E cuidado com Isso é muito fácil. Porque saindo daqui, eu vou seguir o seu conselho. Essa é muito fácil, essa é muito fácil. Para mim, cozida à portuguesa, não tem muito que saber. Cozida à portuguesa, sempre. Acho que é o meu prato português preferido. Cozido à portuguesa. Tá a dica. Nuno, e agora, qual a sua música preferida? Essa eu acho que é fácil. Há uma música que eu sempre gostei desde miúdo e que continuo a gostar e que ouço, e que é o My Way, do Frank Sinatra. E portanto, escolheria essa. Um clássico. Um clássico, exato. Por último, para encerrar, Nuno, qual o sonho que você cultivou a sua vida toda e que você ainda não realizou e gostaria de realizá-lo? Essa é uma pergunta muito difícil, mas eu vou responder da seguinte forma. Eu durante a pandemia, assisti muito ao canal Arbitragem e esperei que este dia chegasse. E nessa medida acho que esta entrevista é um bom sonho concretizado. Muito obrigada. E fico muito satisfeito e agradeço-vos por me terem permitido fazer parte do canal Arbitragem. E é um privilégio para mim, porque aprendi muito com o canal Arbitragem e acho que voto nesse sonho. Fica esse sonho por realizado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada pela sua gentileza, por ter despendido o seu tempo, um pouquinho do seu tempo, que é tão concorrido. Certamente é muito concorrido arranjar um tempinho aí nessa agenda. E você sempre foi muito solícito com o canal Arbitragem, conosco aqui, para que nós possamos concretizar este momento tão especial para o canal, né? E muito obrigada, Nuno. A conversa está muito boa, está maravilhosa, mas infelizmente nós vamos ter mesmo de finalizar, liberar o Nuno, afinal o Nuno tem outras atividades. Nuno, agradecemos mais uma vez aqui a sua presença, muito honrosa, muito enriquecedora para mim como entrevistadora, mas também para o canal e para os telespectadores, para os espectadores, na verdade. Muito obrigada. Nuno, então, vamos abrir agora, mais uma vez agradecemos muito a sua presença e vamos abrir para as suas considerações finais. O que você teria a nos dizer? Não tenho muito mais a dizer, já falei muito. Um abraço grande ao Lauro, um abraço à Suelen, parabéns pelo canal Arbitragem e vamos continuar a divulgar a arbitragem, a fazê-la chegar desta forma, gratuita às pessoas e parabéns a vocês, é o que tenho para dizer e obrigado por esta oportunidade. Muito obrigada. Meus amigos, esta foi mais uma entrevista realizada pelo canal Arbitragem. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima. Muito obrigada, Nuno. Obrigado.